Existem histórias que não nasceram para entretenimento, mas para tocar o fundo da alma. Esta é a jornada de uma mãe que carregou dores que ninguém viu, lutou batalhas que ninguém percebeu, e mesmo quando o mundo inteiro disse que era impossível, ela continuou. Porque algumas mães não nascem fortes, elas se tornam fortes quando a vida ameaça tirar delas aquilo que mais amam. Hoje, você vai conhecer a verdade por trás de uma mulher invisível para o mundo, mas insubstituível para o destino. Ela acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias, mas naquela manhã algo dentro dela parecia mais pesado. O silêncio da casa era tão profundo que até os próprios pensamentos soavam altos demais. O vento batia na janela com aquela insistência fria, espalhando pela sala a sensação de que o dia seria longo, talvez longo demais. Ainda assim, ela respirou fundo e se levantou, como uma promessa silenciosa de continuar, independentemente da dor, do cansaço, da falta de esperança. Porque desistir nunca havia sido uma opção. A velha chaleira esquentava a água enquanto ela encarava a pequena mesa da cozinha. Sobre ela, alguns papéis espalhados mostravam contas atrasadas, avisos de corte e a marca implacável de uma vida que nunca deu descanso. Ela passou os dedos pelos papéis como quem toca feridas. Sabia que no final do mês não conseguiria pagar tudo. Sabia que trabalharia, lutaria, choraria escondida, mas não mudaria o resultado. Mesmo assim, guardou tudo na gaveta, como se esconder o problema significasse dar a si mesma alguns segundos de paz. O quarto ao lado estava silencioso, mas ela sabia que, em poucos minutos, ouviria a voz suave de seu filho chamando por ela. Ele sempre acordava com um sorriso que ela fingia ter forças para retribuir. Todas as mães carregam o peso do mundo, mas algumas precisam fazer isso com as duas mãos amarradas. O dela era um desses casos. O relógio marcava 5h12 quando ela finalmente serviu o café. Era amargo, forte, quase bruto, mas ela o engoliu com a mesma determinação com que engolia cada desafio da vida. Enquanto bebia, encarou a porta do quarto do filho. Às vezes ela se perguntava o que teria acontecido se tivesse desistido quando tudo começou a desmoronar. Se tivesse aceitado a derrota, onde estariam agora? Se tivesse seguido conselhos frios de pessoas que diziam não vale a pena, é impossível, é melhor deixar ir. Será que o destino teria sido diferente? Mas ela nunca foi feita desse tipo de desistência. Quando finalmente abriu a porta do quarto, encontrou o menino dormindo de lado, abraçando o pequeno urso de pelúcia que ela havia costurado anos atrás. A respiração dele era leve, e por um instante ela ficou em silêncio, admirando o único motivo que dava sentido a tudo. O amor materno não é só afeto, é combustão, é força que surge mesmo quando não há mais energia. Ela ajeitou o cobertor ao redor dele e o observou com atenção. Aqueles olhos fechados carregavam o futuro dela, a esperança dela, o mundo dela inteiro. Mas o futuro estava ficando caro. É perigoso. O médico havia sido claro no mês anterior. O menino precisava de um tratamento urgente. Um tratamento que custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Ela saiu do consultório tremendo, segurando a mão dele com tanta força que parecia tentar impedir o destino de escorregar entre seus dedos. Enquanto o médico explicava os riscos de não tratar, a mente dela girava rápido demais. Como ela ia pagar aquilo? Como ela ia salvar o próprio filho se o mundo insistia em lhe roubar até o ar? A resposta veio como sempre. Ela teria que lutar. Sozinha, se fosse preciso. Contra tudo, contra todos. Mesmo naquele dia, enquanto observava o pequeno dormir, ela sentia o coração se apertar com uma dor invisível. Não importava quanto tentasse sorrir para ele, a verdade é que o medo estava ali, grudado na alma. Medo de falhar, medo de perder, medo de ser tarde demais. Ela se levantou devagar para não acordá-lo e voltou para a cozinha. Pegou a bolsa velha que usava para trabalhar e retirou de dentro um envelope amarelado. Era a proposta de um segundo emprego, com turno noturno. Se aceitasse, quase não teria mais tempo para dormir. Quase não veria o filho acordado. Passaria mais tempo fora do que dentro de casa. Mas talvez fosse a única chance de pagar o tratamento. O coração apertou. A mente girou. O medo rugiu. Mas a decisão já estava feita antes mesmo de existir. Ela aceitaria. Porque quando a vida te empurra para o limite, algumas pessoas caem, mas mães aprendem a voar com as asas queimadas.
Ela assinou o documento com mãos tremendo. Enquanto escrevia o próprio nome, sentiu lágrimas silenciosas caírem sobre o papel. Não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de coragem. As lágrimas de quem sabe que vai sangrar para salvar alguém que ama. Minutos depois, ouviu a porta do quarto abrir. O menino apareceu com os olhos ainda pequenos de sono. "Mommy?" perguntou ele, arrastando os pés pelo chão. Ela se ajoelhou, sorriu e o abraçou com força. "Bom dia, meu amor. Por que você está chorando?" Ela passou os dedos no rosto e respirou fundo. "Tô chorando porque te amo muito." Ele sorriu e a abraçou de volta. O tipo de abraço que cura dores que remédios não alcançam. Ela precisava se apressar para o trabalho, mas naquele momento desejou congelar o tempo. Queria ficar ali, segurando, protegendo do mundo, protegendo do destino. Mas ela não podia. Não ainda. Talvez um dia, quando tudo estivesse resolvido, ela teria esse direito. Saíram juntos. Ela o levou até a porta da escola e o observou entrar correndo, com a inocência intacta. Uma inocência que ela tentava manter viva como quem protege uma chama em meio a uma tempestade. Assim que ele desapareceu no corredor da escola, ela respirou fundo e caminhou até o ponto de ônibus com o estômago apertado e o coração dividido. O trabalho daquele dia parecia mais pesado. As horas avançavam devagar demais, ao mesmo tempo, rápido demais para tudo que ela precisava resolver. Enquanto empilhava caixas, servia clientes, limpava mesas e respondia a pedidos com um sorriso educado, seu pensamento estava fixo no filho, no futuro dele, no tratamento, na conta que não fechava. Às vezes, um pequeno medo atravessava seu peito como uma flecha fria. E se ela não conseguisse? E se o destino fosse cruel demais? E se? Ela parava o pensamento antes que ele chegasse ao fim. Não podia se dar ao luxo de pensar em fracasso. Não quando a vida de alguém dependia dela. Quando o turno acabou, ela correu para o segundo emprego. No caminho, sentiu o corpo fraquejar. As pernestremium. A cabeça latejava, mas continuou andando. A noite caiu sobre a cidade com um peso quase simbólico, como se refletisse exatamente o que ela carregava dentro do próprio peito. À meia-noite, ainda trabalhando, ela segurou o celular e olhou uma foto do filho dormindo. Aquela imagem era a única coisa impedindo seu coração de desabar. E ali, debaixo da luz fria, cansada, machucada, com medo e esperança misturados num nó impossível de desatar, ela fez a promessa que mudaria o destino deles. Ela não deixaria o filho morrer. Não deixaria o destino vencer. Não deixaria a vida destruí-lo. Se fosse preciso trabalhar até cair, ela trabalharia. Se fosse preciso se sacrificar inteira, ela se sacrificaria. Se fosse preciso lutar contra o impossível, ela lutaria. Porque ela era a mãe que nunca desistiu. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o futuro parecia impossível, mesmo quando o mundo inteiro dizia o contrário. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa com o corpo exausto e o coração cheio de uma força silenciosa, ela ainda não sabia. Mas o sacrifício dela estava prestes a mudar tudo. Ela voltou para casa naquela madrugada com o corpo tão pesado que parecia carregar o próprio mundo nas costas. A rua estava silenciosa, apenas o som distante de um carro perdido quebrava o ar frio. As luzes dos postes piscavam, criando sombras irregulares nas calçadas. Era curioso como a cidade parecia indiferente à dor das pessoas. Ninguém percebe que alguém está quebrando por dentro quando todos têm suas próprias batalhas para enfrentar. Mas ela caminhava firme, mesmo sentindo que a cada passo seu corpo implorava por descanso. Quando finalmente chegou à porta, respirou fundo antes de girar a chave. Aquela casa pequena era seu refúgio, ao mesmo tempo, o lembrete constante da vida dura que levava. Ao entrar, a primeira coisa que viu foi a mochila do filho no canto da sala. Pequena, desgastada, mas sempre ali, como um símbolo da rotina, da inocência, daquilo que ela tentava desesperadamente proteger. O relógio mostrava 3 da manhã, 3 horas, e em poucas outras ele acordaria normalmente, com um sorriso que iluminava o dia, sem entender o motivo da mãe parecer tão cansada. Ela colocou a bolsa no sofá e, lentamente, caminhou até o quarto dele. Abriu a porta sem fazer barulho e encontrou o menino dormindo profundamente, respirando de forma leve,
como só crianças conseguem fazer mesmo quando o mundo está caindo ao redor delas. Ela ficou ali por alguns minutos observando. O peito subia e descia devagar, e ela se aproximou para ajeitar o cobertor que escorregava para o chão. Tocou a mão pequena dele e sentiu o coração quase desabar. Como algo tão frágil podia carregar tanto significado? Tudo nele parecia puro, e ao mesmo tempo tão vulnerável. Ela segurou aquela mão por um instante, com medo de soltar, como se só o fato de estar ali significasse proteção suficiente. Mas a verdade é que proteção não era suficiente. Ele precisava de tratamento e aquilo a consumia diariamente. Ao pensar nisso, o cansaço físico parecia dobrar, como se o pensamento pressionasse cada músculo do corpo. Ainda assim, ela se levantou devagar, fechou a porta e foi para a cozinha beber um pouco de água. As mãos tremiam, o corpo doía. E o coração? Esse parecia ter um buraco silencioso crescendo dentro dele. Quando finalmente se deitou no sofá, o sono veio rápido. Não aquele sono leve que traz descanso, mas uma queda brusca, como se a mente desistisse de resistir ao cansaço acumulado. Ela adormeceu com o rosto ainda úmido de lágrimas que nem percebeu que havia chorado. Horas depois, foi acordada pela voz doce dele. "Mommy? Já é de manhã?" Ela abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pedir mais tempo, mas o sorriso dele estava ali, iluminando tudo. "É sim, meu amor", respondeu ela, tentando parecer forte. "Você dormiu aqui?" "Só cochilei um pouquinho." Ele não insistiu, mas a forma como observou o rosto dela indicava que percebia mais do que deixava transparecer. Crianças têm uma sensibilidade silenciosa. Elas não entendem completamente, mas sentem. Ele provavelmente sabia que algo não estava certo, mas preferia confiar na mãe, como sempre fez. Eles tomaram café juntos e ela tentou manter a rotina viva. Arrumou a lancheira, verificou o uniforme, penteou seu cabelo com cuidado. Cada gesto pequeno era um ato de amor que escondia uma dor maior. Quando ele saiu para a escola, virou-se para ela e disse: "Mamãe, eu te amo muito." Palavras simples, mas que atingiram o coração dela como uma flecha quente. "Eu também te amo, meu anjo, mais do que tudo." Depois que ele entrou no prédio, ela ficou ali parada por alguns segundos. O vento frio bateu em seu rosto, mas ela nem sentiu. Estava presa na própria mente, tentando organizar os pensamentos, tentando esconder do mundo a tempestade que acontecia dentro dela. Em seguida, respirou fundo e foi trabalhar. De novo. Era seu quarto dia seguido com turnos duplos, e seu corpo começava a reagir. As mãos tremiam cada vez mais, pequenas tonturas apareciam quando ela se virava rápido demais, e as dores nos pés, nas costas pareciam ossos tentando se partir. Mas ela continuava. No trabalho, uma colega percebeu que ela estava mais pálida que o normal. "Você precisa descansar", disse a mulher, preocupada. Ela apenas sorriu fraco. "Mães descansam depois." Era uma frase que ela dizia sempre, uma verdade amarga que se tornava escudo. O problema é que escudos quebram. E o dela estava começando a rachar. Horas passaram. O barulho de clientes, pedidos, vozes, música ambiente, tudo parecia distante, como se ela estivesse submersa dentro de si mesma. No meio do turno, enquanto arrumava prateleiras, sentiu uma vertigem tão forte que precisou se apoiar na parede. O coração disparou. A visão escureceu por um segundo, e ela respirou fundo tentando não desmaiar. Não podia. Não ali. Não agora. Ainda faltavam semanas para juntar o dinheiro necessário. Ela nunca esteve tão perto e tão longe ao mesmo tempo. À noite, quando chegou ao segundo emprego, o corpo estava no limite. Mas ela não pensou duas vezes. Seguiu trabalhando, repetindo mentalmente a imagem do filho sorrindo. Aquilo era o que a mantinha viva. Perto das 2 da manhã, o celular dela vibrou. Era uma mensagem da escola. "Por favor, entre em contato conosco amanhã. Precisamos conversar sobre o comportamento do seu filho." O chão pareceu tremer sob seus pés. O que havia acontecido? Ele estava doente? Alguma crise? Algo grave? O coração dela acelerou de um jeito que doeu fisicamente. Sentiu o nó subir pela garganta, quase sufocante. Tentou ligar imediatamente, mas o horário não permitia. A mensagem apenas dizia para esperar, e ela esperou. Ou melhor, tentou, porque as horas seguintes foram uma eternidade.
Quando finalmente terminou o turno, correu para casa com uma ansiedade tão intensa que parecia envenenar cada pensamento. Chegou, tirou os sapatos apressada e entrou no quarto dele. O menino dormia, mas diferente. O peito subia e descia de maneira irregular. Um suor frio aparecia na testa. A respiração parecia pesada demais para alguém tão pequeno. Ela tocou sua testa e sentiu o calor anormal. O coração dela quase parou. Sentou-se ao lado da cama sem conseguir respirar direito. Meu Deus, por favor, não agora. Segurou a mão dele e passou a noite acordada, vigiando cada respiração, cada movimento, cada sinal. O medo se transformava em desespero silencioso. Ela sabia que a situação piorava. Sabia que o tempo estava correndo contra eles. E ali, naquela madrugada silenciosa, com o corpo exausto, a mente quebrada e o coração preso entre esperança e pânico, ela entendeu de forma brutal que estava ficando sem tempo. A vida não esperaria o dinheiro chegar. O destino não daria uma pausa para ela respirar. E então, enquanto observava o filho dormir com dificuldade, uma verdade cortante atravessou sua alma. Se ela não tomasse uma decisão agora, poderia perder tudo. Ela passou a madrugada inteira ao lado do filho, observando cada movimento como se seu olhar pudesse protegê-lo de algum destino cruel. O quarto estava envolto em uma penumbra silenciosa, e o tic-tac do relógio parecia mais alto, mais agressivo, como se cada segundo fosse um lembrete de que o tempo, impiedoso, estava escapando por entre seus dedos. O corpo dela doía de um jeito que não era apenas físico. Era a exaustão de alguém que carregava o peso do mundo no peito, enquanto tentava impedir que o futuro desmoronasse diante dos seus olhos. Quando a primeira luz da manhã atravessou a cortina, ela percebeu que o filho começava a se remexer. Aproximou-se imediatamente, sentindo o coração acelerar com uma mistura de esperança e medo. Filho, você está me ouvindo? Ele abriu os olhos devagar, como se estivesse puxando a própria alma de um lugar profundo demais. Mamãe, dói aqui, disse ele, levando a mão ao peito com fraqueza. O desespero atravessou o corpo dela como uma lâmina afiada. Tentou manter a calma, mas o mundo inteiro parecia tremer ao redor. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe está aqui. Mamãe nunca vai te deixar. Ele tentou sorrir, mas o esforço era visível. Aquilo foi como um golpe silencioso no coração dela. Era a prova de que a situação estava fugindo do controle. Ela sentiu algo dentro de se ruir, uma parte dela que ainda acreditava que teria mais tempo, que poderia esperar mais um pouco, que o destino iria aliviar, nem que fosse por misericórdia. Mas o destino não oferece misericórdia. Ele exige coragem. A mensagem da escola, o estado frágil do filho, a respiração pesada, tudo se tornava um grito silencioso que ecoava na mente dela. Não dá mais para esperar. Ela se levantou, com uma força que parecia vir de um lugar ancestral. Pegou o celular e discou o número do hospital. A voz do atendente soou calma, quase fria, mas o tom urgente dela atravessou a linha como uma tempestade. Ele precisa de ajuda agora. Por favor, meu filho precisa ser atendido hoje. Não posso esperar. Não posso perder ele. Do outro lado, silêncio. Depois, a resposta que arrastou o coração dela para um abismo. Senhora, sem o pagamento inicial, não podemos agendar o procedimento. Aquelas palavras foram como pedras pesadas caindo sobre ela. Por um instante, o mundo ficou mudo. Nada, absolutamente nada, parecia real. Ela sentiu o ar faltar. O chão sumiu. A visão ficou turva. Mas ele está piorando. Ele precisa. Por favor, eu trabalho 3 turnos. Eu vou pagar. E prometo. Eu só preciso que vocês ajudem meu filho. Eu sinto muito, repetiu a voz mecânica, distante, impessoal. O telefone quase caiu de suas mãos. O corpo dela tremia tanto que precisava se apoiar na mesa para não desabar. Lágrimas caíram, mas não como antes. Agora doíam, queimavam, rasgavam. Era uma dor crua, selvagem, desesperada. A dor de uma mãe que finalmente percebe que o mundo não se importa, que a luta dela nunca foi justa, que a vida não estava tentando ensiná-la, estava tentando destruí-la. Mas é exatamente nesses momentos que algumas pessoas descobrem a força que nunca souberam ter. Ela enxugou as lágrimas com a palma da mão e respirou fundo. O medo ainda estava lá,
vibrando no peito, mas algo mais forte começou a tomar espaço, determinação absoluta. Olhou para o filho, frágil, respirando com dificuldade, e tomou a decisão mais difícil e mais corajosa da sua vida. Ela iria pedir ajuda. Não para o hospital, não para o sistema, não para pessoas frias e distantes que nunca entenderiam seu desespero. Ela pediria ajuda ao mundo, mesmo que tivesse vergonha, mesmo que tivesse medo de ser julgada, mesmo que sentisse que estava expondo sua dor como se fosse uma mercadoria. Ela faria qualquer coisa. Por ele. Sempre por ele. Pegou um caderno velho, abriu na primeira página em branco e começou a escrever. As palavras saíam misturadas a lágrimas. A história dela, o diagnóstico do filho, os dias de trabalho exaustivo, as noites sem dormir, o amor que a mantinha viva. Cada frase era um pedaço do seu coração sendo arrancado e colocado no papel. Era brutal, era real, era verdadeiro, era humano. Depois, fotografou tudo, juntou os exames, a recomendação médica, o sorriso dele, aquele sorriso que ela tinha tanto medo de perder, e criou um pedido de ajuda online. O dedo tremia quando ela clicou em publicar. Por alguns segundos, nada aconteceu. Silêncio, medo, ansiedade. E então, uma notificação. Depois outra. E mais outra. Mensagens começaram a chegar. Pessoas desconhecidas, de lugares que ela nunca visitou, de línguas que ela não falava, escrevendo palavras de conforto, apoio, esperança. Algumas enviaram pequenas quantias. Outras compartilharam a história. Outras enviaram longos textos dizendo que acreditavam nela. O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Era como se, pela primeira vez, o mundo estivesse olhando para ela, vendo sua dor, sentindo sua luta, reconhecendo sua força. As horas passaram. As docos aumentavam. A esperança, que antes era apenas uma chama fraca lutando contra o vento, agora começava a crescer, quente, viva, pulsante. Quando a meta finalmente foi alcançada, ela caiu de joelhos no chão e chorou de um jeito que nunca havia chorado antes. Não era um choro de tristeza. Era alívio, gratidão, amor, exaustão e vitória misturados num só sentimento impossível de traduzir. Ela abraçou o filho com força, sentindo a pequena respiração dele encostar em seu ombro. Você vai ficar bem. Meu amor, mamãe conseguiu. Nós conseguimos. O menino sorriu, fraco, mas verdadeiro. Eu sabia que você ia conseguir. Mamãe, você sempre consegue. Aquelas palavras foram como luz atravessando uma escuridão de anos. Dias depois, o tratamento começou. Cada pequeno avanço era uma vitória. Cada sorriso dele era uma medalha invisível. Cada mudança no olhar era uma confirmação. Ela venceu. Ela enfrentou o impossível. E o impossível cedeu. Não porque o mundo ajudou, mas porque ela nunca desistiu. Às vezes, o mundo tenta nos convencer de que somos pequenos, fracos ou incapazes, mas a verdade é que dentro de cada coração existe uma força silenciosa capaz de transformar dor em coragem, medo em esperança e queda em renascimento. O amor que realmente importa nunca desiste, nunca abandona, nunca se cansa. Ele luta no escuro, carrega o peso sozinho, sangra em silêncio e ainda assim se levanta. Porque a verdadeira vitória não está no que conquistamos para nós, mas no que somos capazes de sacrificar pelos que amamos. E quando uma alma escolhe permanecer, lutar e continuar apesar de tudo, ela prova que nenhuma tempestade é maior do que a coragem de um coração que se recusa a desistir.